Abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 13. Esse é um texto muito conhecido. Muitas pessoas, mesmo aqueles que não são religiosos, eventualmente podem ter escutado acerca desse texto. E diz o seguinte, ou você não escutou o texto numa igreja, mas ouviu um cantor muito famoso cantar parte desse capítulo, que diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Fecha os olhos mais uma vez. Pai, mais uma vez nós oramos a Ti, Senhor, pedindo que o Senhor, ó Deus, fale aos nossos corações através da Tua palavra, que o Senhor, ó Senhor, ilumine, Deus, as nossas mentes, ó Pai, e nos dê compreensão daquilo que a Tua palavra nos ensina. Em nome de Jesus, amém. Bom, o capítulo 13 é um capítulo extremamente bonito. O apóstolo Paulo aqui, ele trabalha um caminho mais excelente, que é o caminho do amor. Talvez uma descrição ou uma explicação do que realmente é o amor. Paulo escreve com beleza acerca do amor ali dos versos 1 ao verso 13. A gente, então, vai trabalhar esse texto e entender alguns princípios que se encontram ali revelados na palavra de Deus. Por exemplo, do verso 1 ao verso 3 do capítulo 13, Paulo trabalha a questão da importância do amor. Os seus valores, os seus princípios e os seus aspectos nos versos 4 a 7, os aspectos desse amor. E ele finaliza essa parte elogiando e demonstrando que o amor sobressai sobre todos os dons. O que Paulo estava combatendo ali são algumas coisas que estavam acontecendo na igreja de Corinto. Então ele traz o verdadeiro significado do amor. Às vezes a gente olha a carta de Coríntios e a gente olha a igreja de Coríntios e a gente, muitas vezes, com uma compreensão mais, com um olhar mais, sem um conhecimento profundo, a gente não imagina, mas a igreja de Coríntios foi uma igreja que deu muito trabalho. Muitas coisas aconteceram ali que não estavam corretas ou de acordo. Coisas assim assustadoras. Mas Paulo aqui no capítulo 13, ele trabalha essa questão do amor. Porque a gente precisa entender, queridos, que o amor, ele supera todos os dons. E por ele superar todos os dons, isso demonstra a sua importância. Às vezes na igreja, ou na vida, a gente costuma valorizar mais o talento, os dons, a habilidade que eventualmente alguém pode ter, mas o que a palavra de Deus está nos ensinando é que o amor é maior do que qualquer dom na igreja. Em outras palavras, o dom sem o amor não tem valor. Dons de fé, de dedicação e sacrifício, sem amor, Paulo está dizendo, olha, não tem nenhum valor. Porque quando a gente olha para uma igreja, a gente vai enxergar dons de diversas formas em diferentes pessoas. A gente vai enxergar pessoas com talentos e habilidades diferentes, mas também nós vamos
perceber que, embora os dons são diferentes para cada tipo de pessoa, o amor não. O amor ele está disponível a todas as pessoas. Então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê esse amor disponível. E a gente vai olhar a carta de 1 Coríntios, e a gente vai ver que o amor que está descrito aqui é o amor ágape. Em outras palavras, é o amor de Deus. 1 João, capítulo 4, versículo 8, diz assim, irmãos: quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Isso começa a nos confrontar na perspectiva de que nós recebemos um amor imerecido da parte de Deus. E também olhamos para os mandamentos do Senhor que diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, mas também ao próximo como a nós mesmos. De maneira que o amor ele está envolvido nessa caminhada e nessa jornada cristã. Ora, 1 João, ele vai mais fundo, ele diz, olha, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O contexto desse amor ágape, o contexto aqui das Escrituras, é um contexto de um amor que é muito maior do que uma afeição. O contexto é de um amor que manifesta uma expressão altruísta. Um amor como o amor de Cristo. Um amor que não exige nada em troca. É um amor que não exige nada em troca, então é um amor muito maior do que a afeição. E nós, como igreja, às vezes enfatizamos que devemos amar a Deus, e claro, devemos, esse é o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, mas a gente esquece que tem uma segunda parte, que nós devemos amar ao próximo, que nós devemos amar os irmãos, que nós devemos amar uns aos outros, e o nosso amor tem que ser um amor maior do que a afeição, que o nosso amor tem que ser uma expressão altruísta, tem que ser um amor que não busca os próprios interesses, que não quer nada em troca. Perceba a grandeza que é esse amor. Um outro ponto que eu quero destacar aqui, é que uma vida com dons, mas sem amor, é como um cristão que não acredita em Deus. A gente pode ter dons, a gente pode ter talentos, a gente pode ter uma série de habilidades, mas se a gente não tem amor para com Deus e também para com o próximo, nós somos como um cristão que não acredita em Deus. Porque o amor altruísta, ele busca o bem do próximo. Ele busca se alegrar com o próximo. Ele busca ter comunhão. Então a gente precisa entender que o amor é um princípio de vida que nós devemos pôr em prática na nossa jornada diária nessa terra. É um princípio de vida para cada homem. É um princípio de vida para cada mulher que crê em Deus. E como o amor é superior aos outros dons, a gente precisa entender que esse é um princípio preferível em relação a qualquer outro dom. Então eu posso buscar do Senhor dons, eu posso buscar do Senhor talentos para servir com excelência, para exaltar e glorificar o nome do Senhor. Mas eu preciso entender que o meu coração precisa ser regido, precisa ser dirigido pelo Espírito, e eu preciso ter como princípio da minha vida amar. Preciso ter como princípio da minha vida o amor ágape, o amor que vem de Deus, o amor como o amor de Deus. E aqui não trata de um amor de um homem para uma mulher. Não é esse tipo de amor. É o amor que Deus, ou o amor similar ao amor que Deus tem para conosco. Sem o princípio de amar, igreja, ainda que tenhamos o maior dom, isso não tem valor nenhum. E é sem importância para Deus. Então a gente tem que exercer
o amor. Nem sempre é fácil. Nem sempre. Amar não é fácil. Se fosse fácil, irmãos, mas não é. Porque fácil é a gente amar aquela pessoa que pensa igual a gente. Fácil é amar aquela pessoa que tem os mesmos ideais que a gente. Fácil é amar as pessoas que estão à nossa volta. Mas a Bíblia está dizendo que nós temos que amar. E está descrevendo aqui o que é o amor. E isso significa amar pessoas que pensam diferente. Desejar o bem para aqueles que nem sempre são tão educados ou são tão carinhosos conosco. Desejar o bem e fazer o bem para aqueles que eventualmente nos confronta ou nos choca. Então a gente precisa trabalhar esse princípio na nossa vida. E aí sim, em 1 Coríntios capítulo 13, do versículo 1 ao 3, vai dizer: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Como eu disse, talvez alguns não escutaram esse texto numa igreja, talvez ouviram a música do Legião Urbana, que canta um trecho dessas escrituras. E a gente precisa entender que, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, ainda que eu conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O texto está dizendo: olha, mesmo que eu falasse todas as línguas dos homens, todos os idiomas, ainda que eu falasse a língua dos anjos, seria como metal que soa ou como um sino que tine. Eu já expliquei isso aqui na igreja. O que Paulo está fazendo aqui é uma ilustração de objetos que eram usados em cultos pagãos. Ele está fazendo uma ilustração de objetos utilizados em cerimônias religiosas pagãs. Paulo está demonstrando que uma pessoa pode até exercer dons, mas se não tiver amor, é como um pagão. É como alguém de qualquer outra religião. É como alguém que não expressa a verdade do Evangelho. Uma pessoa pode falar todos os idiomas da maneira mais fluente possível, mas sem amor não produz mudanças. Sem amor não produz nem barulho. É um total vazio. É o que Paulo está dizendo. Deus não quer um coração que ama. Perdão, gente. Deus quer um coração que ama e não uma pessoa que fala em várias línguas, mas é pagã por não ter amor. Deus quer que amemos uns aos outros. Que amemos a Deus, mas que amemos também uns aos outros. Profecia e conhecimento de todas as coisas é nada sem amor, é passageiro. Uma pessoa pode ser estudiosa a respeito de diversos assuntos. Uma pessoa pode ser estudiosa das doutrinas do cristianismo. Só que se essa pessoa não tiver amor, nada disso vale. E isso vem de encontro com as nossas vidas, isso vem nos confrontar. Porque qual tipo de amor nós temos manifestado em nossas vidas? Fica muito claro que Deus, aqui através das Escrituras, valoriza o amor, mais do que os dons. Porque dons sem amor é paganismo. É isso que Paulo está querendo dizer. Paulo não fica apenas aí, Paulo aborda a fé milagrosa. Ele diz: ainda que você diz para o monte, saia daqui e vai para ali. Olha aqui, ó, o versículo. Ainda que eu distribua... Não, peraí, gente. 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, ainda que eu conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei.
Então Paulo fala, olha, você pode conhecer, e as pessoas podem conhecer, você pode estudar, você pode ter uma fé milagrosa a ponto de dizer, olha, para esse monte, sai daqui e vai para lá. Se você não tiver amor, nada disso vale. Então é claro para nós que o amor é um princípio importante para a vida cristã. Paulo aborda o tema da fé milagrosa, ele fala do fato de ordenar a um monte para mudar de lugar e ele obedecer, irmãos. Marcos 11, 23 diz assim, porque em verdade vos digo, que se alguém disser esse monte, levante-se e se jogue no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que fará o que diz, assim será com ele. O que Paulo está nos ensinando aqui também é que os dons não são um fim em si mesmo. Porque sem amor nada vale. Muitos operam sinais. A gente vê muitas coisas nos dias que nos surpreendem. Mas se não tiver amor, no dia da sentença final será algo terrível. Mateus 7, 22 ao 23 diz assim, muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônio, e em Teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Perceba, irmãos, que fazer coisas, trilhar caminhos de habilidades e de dons, sem amor, é um risco que a pessoa vive por não amar conforme as Escrituras ensinam. A fé salvadora, irmãos, está intimamente ligada ao amor. Mas a fé milagrosa, essa que diz para o monte, sai daqui, vai para lá, essa ela é desprovida de amor. A gente pode ter ela e não amar, mas a Bíblia está nos ensinando que nós devemos amar. Paulo vai dizer ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres. Ou seja, ainda que eu seja altruísta a esse ponto, de ser uma pessoa generosa. Ainda que eu seja uma pessoa que possa fazer todo o bem social, se não tiver amor, nada valeria. Sabe o que Paulo está dizendo? Que caridade, que obras filantrópicas e até mesmo o martírio religioso, se não tiver amor, não passa de uma obra egoísta. Pode existir pessoas que são desprendidas de bem e que não têm amor. Pode existir pessoas envolvidas em obras sociais com a motivação de vanglória ou de ter alguma vantagem. E se a gente fizer tudo sem amar a Deus, do que aproveitará? Podemos até morrer para defender uma causa, mas sem amor, nada seria vantajoso para nós. A não ser que a nossa morte fosse por devoção e sincero amor a Deus, sua igreja e as pessoas. A não ser que a nossa morte fosse por causa da causa de Cristo. Existem muitas pessoas que morrem por uma religião pagã, sem amar a Deus de verdade. Então a gente olha esses 3 primeiros versos de 1 Coríntios, e a gente vê a importância do amor, exposta pelo apóstolo Paulo. A gente vê a importância que Paulo coloca sobre o amor, em detrimento de dons e talentos. A gente vê como Paulo exalta esse amor. E a partir do versículo 4 ao versículo 7, ele vai trabalhar as características, ou melhor, as qualidades desse amor. O que esse amor produz, os frutos desse amor. Do versículo 4 ao 7, ele vai dizer assim: o amor é paciente e bondoso. Veja as qualidades desse amor, veja os frutos desse amor. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita,
não ressente do mal. Vou trabalhar esses 3 versos aqui, queridos. Então, o amor, ele deve ser dirigido a Deus, mas também dirigido ao próximo, e não a nós mesmos. Então, o nosso amor, ele tem que ser dirigido a Deus e ao próximo. Muito diferente do que o mundo ensina, porque o mundo ensina a pessoa a se amar, eu em primeiro lugar. Eu me amo, eu estou em primeiro lugar. A minha vontade vem em primeiro. O que eu quero vem em primeiro. O que eu acho certo vem em primeiro. Mas quando a gente olha para as Escrituras, a gente vê que, em primeiro lugar, o nosso amor precisa ser dirigido a Deus. E a gente precisa entender que o nosso amor também precisa ser dirigido ao próximo. O amor que precisamos de Deus. E devemos buscar nele, em Deus, que é a fonte do amor, amar a Ele. E amar ao próximo com um amor que não busca nada em troca. Alguém já teve algum amigo que fazia alguma coisa, mas depois cobrava? Só eu que tive esse tipo de amigo? Alguém que fazia um bem, você pedia um favor, ele fazia, mas depois logo ele cobrava o favor, porque se ele pedisse algo, você não fizesse. Eu me lembro quando eu fazia seminário em Goiânia, eu tinha um amigo, eu tenho ele é meu amigo até hoje. Ele é muito querido. Mas a gente era bem mais novos nessa época, e ele era alguém que sempre estava disposto a servir, qualquer favor. O local que a gente ia, da onde a gente ficava no seminário, era 2 horas. E um dia eu precisei ir lá e ele foi comigo só de companhia. Mas acontece que teve outro dia que precisou ir lá também, e ele me chamou. E eu não podia ir naquele dia. Mas esse homem ficou bravo. Passou por mim sem conversar direito. Ele é muito querido, logo a gente se acertou porque a gente era amigo. Mas às vezes o amor ele busca alguma coisa em troca, ele quer um benefício, olha, eu faço. Mas a gente tem que buscar em Deus esse amor que não busca algo em troca. A gente tem que amar sem esperar o retorno. Quanto mais a nossa vida estiver oculta em Cristo, mais a gente vai manifestar esse amor. E aí Paulo diz que o amor ele é paciente. Ele é benigno, algumas traduções vai dizer, ele é bondoso. Algumas traduções vai usar o termo que o amor ele é sofredor. Sabe o que significa isso? É um contexto de que o amor pode suportar o mal. É um contexto de que o amor pode suportar a injúria. É um contexto que o amor pode suportar provocação sem vingança. Sem vingança. Sem querer fazer justiça com as próprias mãos. Sem querer pagar na mesma moeda. Ou seja, o amor ele é bondoso. E por ele ser bondoso, ele tolera o desprezo, ele tolera a negligência, ele espera pacientemente. Será que o nosso amor é assim? Será que o nosso amor para com Deus, mas também para com o próximo, é um amor bondoso? Será que a gente olha para o sacrifício de Cristo e tudo que Ele fez por nós, e o nosso amor por Ele é um amor benigno, é um amor disposto a sofrer por sua causa? Será que a gente olha para o próximo, para o irmão aqui da igreja? Sabe aquele irmão que fala mais do que devia? É difícil. É difícil. Sabe aquele irmão que não te cumprimenta? É difícil. Sabe aquele irmão que te provoca? Nosso amor precisa ser bondoso. Paulo vai dizer também que o amor ele é o contexto de generosidade, cortês, serviçal. Sabe o que o amor é, irmãos? O amor ele é pronto para mostrar favores. Ele é pronto para praticar o bem. Esse amor, ele busca oportunidades para servir. É por isso que eu digo, na igreja, nós servimos por amor, por serviço voluntário, não é por obrigação,
Nós servimos porque nós amamos a Deus e nosso amor, ele tem que ser um amor serviçal, que busca a oportunidade de servir ao Senhor. Eu disse um dia aqui na quarta-feira, às vezes a gente pensa que a gente é insubstituível diante de Deus. Nós não somos. A obra pertence a Ele. Se a gente não fizer, Deus levanta outras pessoas para fazer. E levanta as pessoas com esse amor de servir, esse amor de buscar oportunidade para servir. E isso não somente em relação a Deus, mas em relação ao próximo. Quem é o próximo mais perto de você? Teu cônjuge, tua família. E a gente precisa usar desse amor, dessa bondade, para suportar as diferenças, para suportar, às vezes, a negligência em alguma coisa que era importante para nós ou não, para esperar pacientemente, mas também para servir, para buscar oportunidade em servir. O apóstolo Paulo continua dizendo, olha, o amor não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha. Invejoso é no sentido de sofrer com o bem dos outros, com os dons que os outros têm, com as qualidades do próximo. Não, o amor não é assim. O amor, ele busca a felicidade. Ele não inveja o talento e o dom, ele não inveja a vida espiritual santificada do meu irmão, da minha irmã, muito pelo contrário, isso é razão de alegria e não de competição. O verdadeiro amor, ele não traz um contexto de competição, de valorizar as habilidades, ele não tem inveja. Mas é engraçado como a gente vê muita competitividade entre os irmãos na igreja. Não é assim que funciona. Não é esse o amor. O amor verdadeiro, ele não se vangloria, ele não tem orgulho próprio. Ele não é invejoso. O bem e a prosperidade de outros não nos atingem, porque o amor não busca e nem se apropria da honra, do poder e respeito que não lhe pertence. Não. O amor jamais vai se apropriar, o verdadeiro amor, alguém que tem isso como princípio na vida, jamais vai se apropriar da honra, do poder e do respeito daquilo que não lhe pertence. Porque ele não se vangloria. Sabe o que é não se vangloriar? Ele não vem com orgulho próprio. Ele não vem com orgulho próprio. Ele não busca ou se apropria de honra. Ele não busca e não se apropria de poder e respeito que não lhe pertence. Em outras palavras, ele não trata com desdém ou desrespeito o próximo, mas utiliza do devido respeito. Entenderam? Ele não desrespeita, não trata com desdém, mas ele utiliza do devido respeito. Respeito de uns para com os outros. Respeito como cristão, respeito como princípio de Bíblia, de vida diante do Senhor. Romanos 12:10 diz, ame uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Mas a gente vive buscando a nossa própria honra. Mas Paulo está dizendo, olha, quanto à honra, dê preferência aos outros. Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4, diz assim, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superior a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros. Viver cristianismo, viver amor, é não ter em vista apenas os meus próprios interesses. Como parte do corpo de Cristo, eu não posso focar nos meus interesses. Quando se trata de corpo, quando se trata de igreja, o interesse que prevalece é o interesse de Deus. É o interesse do corpo de Cristo. Quando se trata do seu casamento, é o interesse
matrimonial, o interesse de não se vangloriar, mas de tratar bem. Porque o amor, ele não é rebelde. O amor não é intratável. O amor não é teimoso. O amor não busca adulação. O amor não age com indecência, versículo 5. Ele não age com inconveniência ou modo impróprio. Paulo, pouco antes, tinha citado alguns acontecimentos. Olha aqui, ó, 1 Coríntios 11, 21. Porque quando come, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Estava acontecendo na igreja de Coríntios, é que cada família levava a sua comida para a ceia do Senhor. E antes de todos se sentarem, comerem juntos, alguns comiam antes, e uns tinham muito e outros tinham pouco. E estava faltando ali naquela igreja amor, compartilhar. E Paulo está dizendo isso, olha, quando vocês sentem para comer, um come antecipadamente a sua própria ceia, enquanto o outro fica com fome. Outro fica embriagado. Estavam ficando bêbados lá na igreja de Corinto. Bebendo muito. Paulo está falando, enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. E Paulo está falando, olha, o amor não age com indecência, não busca os próprios interesses. 1 Coríntios 6, 7 diz assim, o simples fato de moverem ações uns contra os outros já completa a derrota para vocês. Estava acontecendo ações entre os irmãos. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem ficar com prejuízo? Paulo está dizendo, olha, vocês estão brigando entre vocês, estão indo na justiça. Que vergonha que é isso para vocês. Por que vocês não suportam o prejuízo? Por que vocês não sofrem a perda? E é engraçado porque a gente olha para as Escrituras e vê que para o cristão perder é ganhar, mas em todo tempo a gente está querendo ganhar. Isso no nosso relacionamento com Deus, com o próximo, isso muitas vezes no relacionamento entre casais, sempre tem o ganha-ganha, alguém que quer ser superior. Mas não é isso o amor. O amor não passa dos limites, irmãos. O amor não é indecoroso. O amor age de forma respeitosa, com gentileza, cortesia e boa vontade com todos. Veja, o amor ele não passa dos limites. Preste atenção nisso. O amor não quebra a ordem. Não quebra a ordem. O amor traz todos os homens no mesmo nível, mas respeita o propósito de Deus para com todas as pessoas. Esse é o amor de Deus, é o amor verdadeiro. Traz todos os homens no mesmo nível, mas respeita o propósito de Deus em cada vida. Sabe entender o propósito de Deus na vida de cada pessoa e respeitar isso. O amor, ele não espera o verdadeiro amor não espera ser amado para retribuir, mas pela ação de Deus na sua vida, este amor toma a iniciativa. Quem tomou a iniciativa na salvação para conosco? Foi nós ou foi Deus? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. A iniciativa foi de Deus. O Senhor providenciou um meio para o qual nós pudéssemos ser salvos. Então, o que Paulo está fazendo nessa carta é corrigir a igreja de Corinto pelos maus comportamentos que estavam havendo ali. E muitos maus comportamentos. 1 Coríntios 11, 18 a 22 diz assim, porque antes de tudo, falar mais um pouquinho da igreja de Corinto aqui. Estou informado de que quando vocês se reúnem na igreja, existe divisão entre vocês. E eu, em parte, acredito que isso seja verdade. E até é necessário que haja partido entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, vocês se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem? Porque quando come, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia?
E enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. Será que vocês não têm casa onde pode comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto certamente não posso elogiá-los. Paulo, antes do Coríntios 13, ele está confrontando esse tipo de comportamento. Ele está dizendo, em outras palavras, que o amor não deseja exageradamente algo que não lhe pertence. O amor não deseja, e aqui trazendo para o nosso dia, não deseja o sucesso, não deseja a honra, não deseja o louvor, o prazer, o reconhecimento, porque ele não busca os seus próprios interesses. Então, uma coisa que eu aprendi com um pastor alguns anos atrás, talvez mais de 10 anos atrás, ele falou para mim, numa determinada situação que eu precisava resolver, ele falou: faça tudo contra o teu interesse, contra a tua motivação. E eu procurei seguir à risca isso que ele tinha falado para mim naquela ocasião. Muitas vezes a gente precisa agir contra a motivação do nosso coração, contra os nossos interesses. Não podemos esquecer que o amor que a Bíblia está nos ensinando é um amor que é altruísta, que rejeita os próprios interesses por um bem comum. E que, se for preciso sofrer, sofre as injustiças. Busca o bem geral em todas as áreas, ao invés de pensar apenas em si. Eu vou trazer um exemplo bem claro aqui, irmãos, porque como Igreja Batista a gente pode falar. A Igreja Batista, a gente resolve algumas coisas em assembleia, em votação. E nem sempre a gente ganha naquilo que a gente acha que é melhor. Às vezes a igreja vota a favor de alguma coisa e alguns irmãos votam em favor de outra coisa. Mas como nós temos e vivemos um amor altruísta, uma vez que foi votado, todos nós estamos de acordo com aquilo que foi vencido. De maneira que a gente não fica lembrando da proposta que perdeu. A gente foca em fazer conforme a maioria decidiu como igreja. Isso é não buscar os próprios interesses. No casamento ou em casa, é um amor que não busca só o seu benefício, mas ele serve com alegria o próximo. É um amor que não se enfurece facilmente, não se irrita, não se exaspera. O ímpio da ira, irmãos, o ímpio da ira é contida pelo amor. O ímpio da ira. Esse é o ideal de Deus para as nossas vidas. Se a gente não está nesse ponto, nós precisamos buscar isso no Senhor. É um amor que adoça, é um amor que muda, é um amor que busca vencer as dificuldades do nosso temperamento. Nós temos vários tipos de pessoas aqui na igreja, vários temperamentos diferentes. A gente tem aquele que é pavio curto, a gente tem aquele que é introvertido, a gente tem aquele que fala mais, a gente tem aquele que fala menos, a gente tem aquele que dá opinião que ninguém perguntou, a gente tem aquele que busca fofoca para saber de todos os assuntos, a gente tem muitos temperamentos que vêm junto com as suas qualidades e defeitos. Isso ocorre. Mas quando a gente ama a Deus e busca amar a Deus conforme as Escrituras ensinam, a gente busca superar os defeitos da nossa personalidade em pró do reino de Deus. O amor também, irmãos, não suspeita o mal. Quando eu estava estudando esse texto, alguns anos atrás, Deus falou muito comigo, porque quem é pai de menina sabe como é difícil ser pai de menina. A gente padece de ciúmes. A gente sofre, irmãos, porque até os 10 anos você é o herói. Depois dos 10 anos, obrigado, Tiago.
Depois dos 10 anos, começam a surgir outros heróis. Primeiro, as coisas da escola, um super-herói, alguma coisa. Mas, quando cresce mais, surge aquele que vai ser o seu genro. E você tem que lidar com isso, e não é fácil. E eu percebi, irmãos, que eu estava agindo com suspeita demais sobre a minha filha, porque eu não dava 10 centímetros de espaço. A Juliana sabe, em casa até minha filha casar. Pouco antes dela casar, ela falou: pai, porque os jovens lá eram muito unidos na igreja da onde eu pastoreava. E eles, às vezes, ficavam até de madrugada na igreja, irmãos. Faziam o culto, tinha a comunhão deles, depois em amizade, eles iam até de madrugada. Uma vez eu cheguei na escola dominical e eles estavam lá ainda, tinham passado a noite na igreja. Eles amavam estar ali. Só que a minha filha, ela tinha horário para chegar em casa. Meia-noite. Não importava se ela estava na igreja ou não. Meia-noite era o horário. E pouco antes dela casar, ela falou: pai, deixa eu te falar, só eu tenho horário ali. Todo mundo fica na igreja, o senhor é o pastor da igreja. Foi aí que eu liberei ela. Meses antes de casar. Falei: então, quando você estiver na igreja, você pode chegar mais tarde. Eu abro essa exceção. Né? Então, muitas vezes eu suspeitava mal dela. Sempre estava conferindo. Eu tive que pedir perdão para minha filha, porque o amor, ele não suspeita mal. Ele busca saber a verdade. Ele não fica julgando. Ele não fica tirando conclusões. O amor não aprecia malícia. O amor não dá ocasião para vingança. O amor não coloca a culpa por suspeita, quando nada indica isso. O amor não busca colocar suspeitas sem provas. O amor busca a verdade. O amor não dá opiniões más de outras pessoas sem provas. O amor não faz isso. O amor não fala dos outros sem ter provas, sem ter visto. O amor não se manifesta sem conhecer todos os fatos. O que eu fiz com a minha filha não era correto, mas às vezes as pessoas fazem isso dentro da igreja. E pior, às vezes as pessoas fazem isso diante de Deus e da obra do Senhor, questionando. O amor não dá opinião má de outras pessoas sem prova, e quando existe provas, faz com pesar. Vocês estão entendendo, meus queridos? Se não tem prova, não fala. Mas quando tem prova e precisa se manifestar, o verdadeiro amor faz com pesar. Quando a gente precisa disciplinar na igreja alguém que está tendo uma conduta que não é adequada para o Evangelho, a gente faz isso não é com alegria, é com pesar. Não é se alegrando por causa da disciplina que a gente está exercendo. Faz isso com temor diante de Deus, porque Cristo morreu por nós. O que Paulo está fazendo aqui, eu vou parar no verso 5, na semana que vem eu continuo esse capítulo até o fim. O que Paulo está descrevendo aqui é o puro e verdadeiro amor. É o amor de Deus consumado em Cristo na cruz. Que é prova maior do que o amor de Deus quando Cristo se entrega na cruz por mim e por você? O que ele poderia receber em troca de nós? Pessoas limitadas, pessoas pecadoras, pessoas que falham, pessoas que estavam mortas nos próprios delitos, nas próprias paixões, pessoas que buscam os próprios interesses a todo tempo. Então vem Cristo, nos ama e se entrega na cruz por nós. Esse é o verdadeiro amor. E agora a gente tem que buscar amar da mesma maneira, um amor puro. Amar a Deus sobre todas as coisas, colocando Deus no centro da nossa vida. E buscando também amar aos nossos irmãos, o próximo, com um amor verdadeiro. A gente não pode dizer que somos cristãos se na prática a gente age como pagãos, porque falta amor da nossa parte para com o próximo. Devemos orar,
devemos buscar a qualidade e as características e os frutos desse amor que Paulo descreve aqui. E detalhe, quando a gente olha para o fruto do Espírito em Gálatas, capítulo 5, versículo 23, que diz: o amor o fruto do Espírito, amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Um dos frutos que está ali uma das características do fruto do Espírito é o amor. E não é frutos, né? O fruto. Oi? É a primeira. Não é frutos. Quem já chupou mexerica aqui? O fruto do Espírito é como uma mexerica, irmãos. Tem vários gominhos, não tem? Mas é um fruto só. Não é isso? E o fruto em Gálatas ali, ele tem 9 características. E o primeiro é o amor. Um amor altruísta. Um amor desprovido de interesses. Um amor que glorifica a Deus e busca glorificar a Deus em todas as suas ações.